Muito bem, meus irmãos, agora vamos à meditação na palavra do Senhor. Eu gostaria que você tentasse abrir a sua Bíblia, apenas inicialmente vou dar uma pista aqui em qual é o livro, qual é o texto, mas eu vou pregar uma história aqui de um homem chamado Nabote. Então tente achar aí na sua Bíblia onde está a história desse homem chamado Nabote. Então, vamos lá. Se quem não encontrar, eu vou dizer daqui a pouco, apenas um exercício para a nossa memória, para que nós possamos meditar nessa passagem bíblica de um homem chamado Nabote. Só a menção uma vez na Escritura, se eu não me engano, da vida desse homem. Quem está lá em Reis acertou. Quem está em Reis acertou. Está em 1 Reis, o seu capítulo 21. Vamos lá. Vamos fazer exercícios da nossa memória em relação aos textos bíblicos, passagens bíblicas. Então, 1 Reis, capítulo 21. Nós leremos o versículo 1, versículo 7. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção nessa passagem, na meditação da palavra de Deus nessa noite. Então nós vamos fazer assim: eu leio o primeiro versículo e os irmãos conjuntamente leem o versículo a seguir, os números pares e os ímpares, ok? Leitura alternada. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desde todos, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, todo o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso do teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se acharás, dar-te-ei outro no seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Até aqui, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, vocês conhecem alguém que algum crime? Vocês já ouviram algum crime que a sua motivação tenha sido uma propriedade? Você conhece, por acaso, algum crime que a origem, a razão tenha sido a disputa por alguma propriedade? Eu tenho quase certeza que, se eu for conversar aqui particularmente depois, cada um vai ter, principalmente os adultos vão ter, talvez os pequenos ainda não tenham lembrança disso, não tenham memória disso, não parem para pensar sobre isso. Mas é quase certo que vocês já ouviram alguma história de algum crime que tenha sido originado pela disputa, pelo desejo de uma propriedade. Ou, se eu melhorar a pergunta aqui e dizer: olha, vocês conhecem alguma família que tenha brigado por causa de um terreno, por causa de uma herança? Vocês conhecem alguns irmãos que tenham brigado por causa de uma herança? De um pedaço de terra? Vamos imaginar que o pai deixou lá 1 hectare. 1 hectare são 5.000 metros quadrados, se eu não estou enganado. 5.000 metros quadrados. E deixou entre 10 irmãos. E quando o pai deixou lá no testamento, os filhos, então, quando o pai morre, a mãe morre, começa uma disputa pelo terreno, uma brigaiada, porque um filho quer mais, outro filho diz que não tem direito, que não cuidou do pai, não cuidou da mãe, e
começa uma briga e um não fala mais com o outro, no fim, deixam de se falar por 5 anos, 10 anos, às vezes vão se falar só no final da disputa judicial, que tem que ir perante o juiz. Isso é muito comum. É muito comum mortes por causa de disputas de terreno. Curiosamente, a Bíblia não está falando de um assunto ultrapassado. A Bíblia não está falando de um assunto que não está mais em evidência hoje. Muito mais esse assunto continua hoje acontecendo. Disputas, interesses, desejos por terrenos, por pedaços de terras, e acontecem até mesmo mortes por causa disso, execuções por causa disso, como no caso aqui o Nabote vai morrer por causa da vinha dele. E nós temos que ver que isso é um assunto muito atual, é muito de hoje ainda. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar da palavra chamada grilagem. Grilagem. Então, fulano e ciclano estão sendo julgados por causa da grilagem, eles são grileiros. Você sabe o que é um grileiro? Uma grilagem? O que é isso? Isso mostra como esse texto bíblico é tão moderno, apesar de ter sido escrito há muito mais de cerca de 2.700, 2.800 anos atrás. Muito mais, na verdade mais do que isso. Então, os irmãos têm, sabe o que é grilagem? Grilagem acontecia muito no passado, hoje ainda acontece a grilagem. Nós vamos imaginar, uma família acabou vindo para Santa Catarina, o governo distribuía terras, quem chegasse e começasse a morar ali, acabava se tornando seu dono, seu proprietário da terra. Mas essa pessoa às vezes acabava chegando e se habituando no local, morando em algum local, começava a fazer as suas hortas ali, suas plantações, criar seu gado, mas ela não constituía documento. E acabava ficando só ali, tinha até as cercas que ela fez, tudo certinho, e algumas pessoas depois começaram a entender que poderiam tomar as terras por meio da grilagem. Então o que ele fazia? Ele pegava um papel, ia lá, pegava aquela propriedade, e ele dizia: essa propriedade foi comprada em tal ano assim, foi paga tanto, e foi comprada pelo fulano, que hoje o fulano é quem deve ter essas terras. E o camarada pegava esse documento e colocava numa gaveta e colocava grilos na gaveta junto com o documento. E os grilos, com a sua urina, eles estarem ali, eles acabavam fazendo com que aquele papel acabasse parecendo que era muito antigo. Muito antigo. E esses documentos eram levados a juízo, esses documentos que tinham a aparência de serem muito antigos, eram levados perante tribunais e apresentados para dizer que aquela terra era dele. E como a pessoa que estava morando lá há 10, 20 anos, 30 anos não tinha documento, acabava às vezes perdendo terras de muitos e muitos anos de que estava ali trabalhando. Isso ainda acontece hoje. Na Amazônia tem muitos chamados grileiros. São pessoas que muitas vezes tomavam terra de uma maneira tão iníqua, tão perversa, e acabavam colocando pessoas para fora de suas terras, às vezes que dedicaram 30 anos, 40 anos naquela terrinha, tentando plantar, tentando colher, tentando desenvolver sua vida ali. Isso é chamado de grilagem. E nós devemos entender que talvez nós devemos olhar para esse assunto e pensar, acima de tudo, principalmente por meio desse texto, entender algumas coisas que o texto está nos ensinando sobre esse assunto, sobre interesse por terras, também sobre a justiça, sobre os olhos do Senhor, sobre autoridades, sobre aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Porque principalmente entre nós brasileiros, nós estamos tendo aqui nos últimos dias, principalmente esse assunto está vindo em debate. O que é justo? O que é injusto? O que é justo e o que é injusto? É justo uma mulher ir na frente de uma estátua, pegar um batom e escrever com um batom, perdeu uma mané, e ela então ser presa e ser condenada a 14 anos de prisão? É isso justiça? Entendo bem que eu não estou fazendo púlpito, um local para disputas políticas, não estou defendendo aqui A ou B. O que estou falando é que é justo e o que é injusto. E como os olhos do Senhor estão nessas situações.
em como Deus age em relação a isso, como Deus vai se apresentar nessa passagem. Quem está fazendo a injustiça? Contra quem está sendo feita a injustiça? O que acontece em relação aos julgamentos? O que acontece nesse texto em relação a testemunhas, aqueles que julgam, aqueles que criam provas? O que se apresenta nesse texto aqui? E nós vamos ver que o que se apresenta aqui é muito semelhante ao que nós temos hoje nos nossos dias, não somente nessa situação, mas em muitas questões que nós vemos acontecendo por aí. Então notem aqui, irmãos, nesta passagem bíblica aqui, nós observamos no primeiro versículo que diz que Nabote Jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o Acabe e a Jezabel, que aparecem no texto, são as autoridades máximas da parte norte de Israel. Autoridade máxima. E esse homem, que é um homem que a Bíblia só diz que ele é um jezreelita, é de Jezreel, o nome da cidade, é um jezreelita da família de Jezreel, ele tem uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. Uma vinha, creio que quase todos saibam, ele tinha uma plantação de uvas. Então plantava uvas ali, quem sabe fizesse a colheita das uvas, fizesse suco de uva, fizesse, um vinho. Nós sabemos que ele tem uma vinha. E essa vinha, conforme a Bíblia nos ensina, parece que é uma vinha, apesar de não dar detalhes, parece que é uma vinha muito bem cuidada. Muito bem cuidada. Muito bem observada, muito bem ali, parece que o Nabote dá uma atenção muito especial para a vinha, porque o rei Acabe acaba olhando da janela do seu palácio e acaba olhando para a vinha do Nabote e diz: sim, eu quero essa vinha para mim. Que a origem da morte do Nabote está ali. E aqui você já observa uma coisa bíblica curiosa, porque aqui, se você não percebeu, um mandamento começa a ser quebrado. Porque nos mandamentos do Senhor dado ao seu povo, e Acabe fazer parte da região norte, mas é dentro de Israel todo, ele já está quebrando um mandamento contra o Senhor. Porque, curiosamente, nós temos os mandamentos e o último mandamento, eu não sei quem lembra qual é o último mandamento, mas o último mandamento dado ao povo de Deus, ao povo do Senhor, é que não cobiçarás absolutamente nada do seu próximo, nem o boi, nem a vaca, nem a esposa, nem esposo, nem carro, nem casa, nem roupa, nada. Não cobiçarás nada do teu próximo. E aqui você observa que quando o Acabe já tem interesse, ele já desejou algo que não pertence a ele. Ele deveria viver, notem, como um bem. Eu li num comentarista, o comentarista diz que a vida deve ser feita com contentamento. Que a vida deve ser feita com contentamento. Que o que nós temos deve nos dar contentamento. Mas quando você percebe que ele está no palácio, mas nem o palácio dá contentamento para Acabe. E o curioso é que esse pecado de desejar o que é do outro, na sua grande maioria, ele é desejado pelo não contentamento do que nós temos. Do não contentamento do que nós temos. Porque note, por exemplo, no caso do adultério. No caso do adultério, quem vai adultério? Na maioria das vezes, sabe o que acontece? Ele não está contente com a sua esposa, ele quer mais uma mulher. Mas aquele que adultera com uma, ele quer mais uma. E ele sai com mais uma e não satisfaz, ele quer mais uma. E você observa que justamente a pessoa começa a adulterar, e ela começa a adulterar porque ela não tem contentamento com o que ela tem. E ela tem que sair com a mulher do outro, com a esposa do outro. O caso é o camarada que tem às vezes 25 casas. Ele já poderia viver para o resto da vida sem nenhum esforço. Já tem 25 casas, colocou para alugar, mas mesmo assim na cabeça dele, ele quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e ele começa a viver sua vida em função do não contentamento. Que ele justifica dizendo assim: não, mas eu estou ainda investindo, estou ainda fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro. Mas por que, se você já tem tanto, já está satisfeito, tanta gente que não tem nem um décimo do que você tem? Mas na verdade não é uma questão de investimento, não é uma questão de crescer, é a questão de não estar contente com aquilo que tem. Porque o Acabe é um homem poderoso, é rei na parte norte de Israel,
ele está no palácio com o maior luxo, as melhores coisas. Ele tem terrenos, provavelmente na parte norte de Israel, vários terrenos, vários locais. Ele é servido das melhores coisas, das melhores uvas, mas ele quer que não pertence a ele, que pertence a Acabe. Então, esse primeiro ponto, essa primeira meditação, é que nós muitas vezes não nos contentamos, e o não contentamento leva a coisas a questões, as consequências maiores. Porque nós vamos ver o que o não contentamento dele levou a ele fazer lá na frente. E aí o que acontece? O Acabe teve interesse na vinha, foi lá conversar com o Nabote. Né? Ele chega lá e nota que interessante a conversa dele, versículo 2. Disse Acabe a Nabote: dá-me tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa, daqui por ela outra melhor. Ou seja, se for teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Ou seja, ele parece que é justo com o Nabote. Chegou lá e disse: olha, vamos fazer um negócio. Gostei da tua vinha e eu te pago o que for justo. Ou vamos trocar, eu te dou uma parte melhor. E para nós aqui que nós estamos aqui hoje no Brasil, nós não entendemos esse versículo. Nós achamos assim que talvez assim, por que o Nabote não vendeu? Por que o Nabote não vendeu? Porque parece que o Acabe faz uma boa proposta, faz uma proposta e um negócio bom. Se eu te dou o dinheiro que vale, vamos trocar aqui, te dou umas melhores ainda, uma vinha melhor. E parece que o Nabote é um homem duro, parece que o Nabote não é um homem que sabe fazer negócios, mas você não percebe que na verdade ele é um homem temente a Deus, num tempo extremamente de apostasia. Nabote é um homem que vive no período do profeta Elias. O profeta Elias, um pouco à frente, um pouco para trás, o que ele faz? Ele diz para Deus que ele quer morrer, porque ele diz assim, que somente ele sobrou de fiel. Somente ele sobrou de fiel. Que ninguém mais teme o Senhor, que ninguém mais zela por temer o Senhor. E o Elias acha que não tem mais ninguém. E Deus então pega e dá uma lição para ele, mas num certo momento Deus fala assim para Elias: Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. Ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. E Nabote é um dos 7.000. Nabote é um desses 7.000 que a Bíblia está apresentando para nós, mas nós muitas vezes não percebemos. Sabe por quê? Porque se você observar, é feita a proposta do Acabe para Nabote. E note a resposta que Nabote dá a Acabe. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, e que eu dê a herança de meus pais. Porque Israel não funcionava como funciona para nós. Em Israel foi dada uma lei do Senhor, que quem recebia terras desde a chegada do povo de Israel no Egito. Quando Deus então pegou e Moisés começou a fazer a distribuição das tribos, desde as meias tribos Manassés e Efraim, até todas as tribos, o que acontece é que a tribo de Isacar é do território de Isacar, então era distribuída ali. Pessoal, tal família vai pegar esse terreno, tal família vai pegar esse terreno, tal família vai pegar essa parte, tal família foi distribuída, separada em terras. Mas havia uma lei do Senhor, que a terra era algo inalienável, que você não transferia, não deveria vender, a não ser por questões de extrema urgência. As terras nunca deveriam ser vendidas. Nunca deveriam ser vendidas. E se fossem vendidas, no ano do jubileu, elas seriam restituídas dos seus antigos donos. No ano do jubileu, ou seja, se tu acabou por uma grande necessidade, tendo que vender tuas terras hoje, daqui a 50 anos, deveria ser devolvida à tua descendência. Justamente Deus faz um sistema assim, para que você tivesse terras e os teus descendentes tivessem um pedacinho de terra, e os teus descendentes lá tivessem um pedacinho de terra, e sempre tivesse aquela propriedade que pertencia à sua descendência, para que não gerasse em Israel justamente um compra tudo de todo mundo e vai deixando todo mundo lá sem nada. Quando alguém começa a dominar todas as terras de Israel, comprar tudo que pode e os outros ficarem tudo sem nada, sem nada. Então o sistema deles era diferente. Não era como nós, que nós compramos e vendemos, compramos e vendemos. Compramos e vendemos, alguns fazem assim. O sistema deles era uma questão muito séria. Era muito séria.
E quando o Nabote responde para Acabe, é feita a proposta é justa. Apesar de Acabe ser um homem mau, ele fala, eu te dou certinho, vamos trocar por uma melhor. Mas o Nabote entende que ele deve ser um homem que respeita e teme aquilo que o Senhor ensinou. E ele até cita que, porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Ou seja, Acabe, esse pedacinho de terra, ele faz parte da herança da minha família. Faz parte da herança do meu pai, do meu avô, da minha família, desde que Israel chegou aqui. Essa parte me pertence. E aqui você percebe que Nabote não é apenas um homem temente a Deus. Ele é um homem corajoso. Ele é um homem extremamente corajoso. Porque quem faz a proposta para ele sabe que Acabe é um rei mau. Que é um rei mau e casado com uma mulher que persegue os profetas e mata profetas e mata quem teme o Senhor. Mas ele cita o nome do Senhor para na cara do Acabe. Isso é, guarda-me o Senhor, e que eu dê herança de meus pais. A pequena frase dele mostra a personalidade dele, ou seja, é um homem muito sério nas suas decisões. É um homem muito convicto, independente de quem fale isso para ele. Ou seja, é o rei que me faz essa proposta, eu não vou fazer isso só para agradar o rei. Eu não vou fazer isso para agradar o rei. Eu temo o Senhor que deu a lei de não dirigir, não vender as terras. Eu temo o Senhor e ele não tem nenhuma necessidade aqui. Ele não está passando fome, por exemplo. Israel vendeu as suas terras em períodos de fome. Períodos de fome é o vivendo de terras. Mas ele não está passando fome, ele tem sua vinha. E ele diz para o rei, não. Agora você já parou para pensar quanto de ousadia nós temos que ter para dizer não para alguém como Acabe e Isabel, que são autoridades e autoridades que podem levar à morte? Mas ele diz. E quando ele diz não, você vê que isso gera a indignação, porque tem certas pessoas que elas não conseguem viver com um não. E principalmente autoridades que às vezes estão governando, elas não conseguem viver com um não. É uma pessoa que, se você disser não para ela, ela parece, apesar de adulta, ela parece como aquelas crianças que vão ao mercado, e quase todos aqui já viram aquelas crianças do mercado. A criança vai dizer, pai, eu quero esse carrinho aqui. E o pai pega assim, não filho, o pai não vai comprar. Eu quero esse joga lá no show do mercado, e bate os pés, e grita, e até que o pai vai dizer, filha, para não dar escândalo, eu vou comprar. Ela não sabe receber não, o pai não disse não para ela. Na casa o pai sempre cede ao que ela pede. E quando ela vai a público, ela não cede se o pai também não fizer a vontade dela. O Acabe é uma autoridade, é um rei, e ele não é assim que funciona, porque notem, diz o texto então, versículo 4, então Acabe via desgostoso e indignado para sua casa. Via desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra Nabote. O jezreelita lhe falara, quando disse, não te darei herança dos meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. O homem ficou bravo, irado, mas note a motivação que o homem ficou bravo e irado Acabe. Foi porque ele recebeu um não. Ele recebeu um não de uma coisa que o Nabote não está errado. Veja que coisa curiosa. Ele recebe um não, mas o Nabote não está errado. O Nabote está seguindo a lei do Senhor, a palavra do Senhor. O Nabote está mantendo a sua propriedade dentro da sua família, como era a ordenança do Senhor. O Nabote não acha que é o momento de vender, ele está no seu direito, mas o Acabe fica extremamente indignado com a resposta do Nabote. E veja bem, indignado porque não consegue comprar a vinha que está do lado. Porque não consegue comprar a vinha, ou seja, ele já tem muita riqueza como rei. Já com certeza tem os melhores trajes, a melhor cama, as melhores comidas e tudo mais, mas ele agora não, ele quer também a vinha do Nabote. A vinha do Nabote. E eu sempre quando leio, meus irmãos, a história dos reis, reis, crônicas, também parte de Samuel, eu sempre leio os textos e sempre fico meditando e comparando os reis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre comparando. Eu leio qualquer rei, por mais cruel que seja, eu sempre comparo ele ao Senhor Jesus Cristo. Por que eu sempre faço essa comparação, olhando para os reis
e olhando para Jesus. Porque o Novo Testamento afirma claramente que o nosso Senhor, a quem nós servimos, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está escrito no seu apóstolo do Apocalipse: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, se eu quero olhar os reis, eu devo fazer um olhar dos reis, sempre olhando para o Senhor Jesus, que é aquele que está acima de qualquer rei. E quando eu olho para isso, que a carne não se satisfaz, e eu olho para a vida do Senhor, para como o Senhor encarnou, eu fico impressionado. Impressionado por quê? Porque você observa certas coisas na vida do Senhor, ele sendo, como diz João, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito sem ele, a presença dele. Mas quando você olha para ele e vê essa questão de satisfação na sua encarnação, se tudo foi feito por meio dele, ele poderia exigir as coisas melhores, as melhores coisas nessa encarnação. Ele poderia bater no peito e justamente dizer assim: eu sim, eu não sou carne, eu preciso de mais do que qualquer um que aí ganhou, teve no passado, Davi, Salomão, Acabe, qualquer rei. Eu devo ter. Mas não. Você observa que na sua encarnação, o nosso Senhor viveu com extremo contentamento com o que a história da redenção projetou para o nosso Senhor, planejou para o nosso Senhor. Existe uma poesia que eu já citei lá em Sara uma vez, mas vou colocar no nosso Instagram de semana, no Facebook, no nosso YouTube, no canal do YouTube. É uma poesia de Gioia Júnior. Gioia Júnior, com G, Gioia Júnior. E essa poesia, ela se chama Nada Era Dele. Nada Era Dele. Porque o Gioia Júnior faz uma grande reflexão justamente de que tudo na criação era do Senhor, mas na encarnação nada era dele. Que tudo pela encarnação era dele, mas na encarnação, por criação tudo era dele, mas na encarnação nada era dele. E Gioia Júnior diz mais ou menos assim: o berço que ele nasceu, a manjedoura que ela nasceu, era dele? Não, era emprestado. E ele não reclamou. Ele não foi lá matar alguém por causa do berço, não foi assassinar alguém. E o manso jumentinho, quando entrou numa entrada triunfal de Jerusalém, por acaso era dele, diz o Gioia Júnior? Não, o jumentinho era emprestado. Ele disse: vão e pegue o jumentinho que está lá amarrado. Até que quando vão pegar o jumentinho, o Senhor disse: quando virem vocês pegando e vão falar com vocês, digam isso para ele, que o mestre mandou. Mas não era dele, apesar de ser dele. Mas ele não exigiu para ele. Isso me faz entender como a comparação de Acabe e Jesus é extremamente infinito no sentido da grandiosidade e da beleza de quem é o nosso Senhor. E o pão multiplicado lá para o povo para comer, Gioia Júnior diz, e o pão multiplicado não era dele, era do menino que André achou. E Senhor, tem um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor faz o milagre com o pão que não era dele, que não era dele, e comeu junto com os demais de um pão que não era dele, multiplicado por ele, mas que não era dele. E os peixes também, como diz Gioia Júnior também. E o famoso barquinho, o qual ele se afastou 100 metros da beira da praia, por acaso era dele? Não, era emprestado dos pescadores que estavam ali. Mas nosso Senhor, como Rei dos Reis, nunca disse: olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu criei todas as coisas. Porque eu, com o Pai, estava lá fazendo todas as coisas, então eu exijo que eu tenha isso, eu tenha aquilo. Não, o Senhor fez sempre com contentamento, mostrando para nós que é o princípio da realeza, qual é o princípio da sua divindade, porque nós entendemos que não é pelo fato de ter, é de quem Ele é. E você olha também, Gioia Júnior, e diz: e o quarto da ceia? E o quarto da ceia, ao qual foi realizada a última ceia? Também não era dele, era emprestado, e provavelmente casa do João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Foi ali realizada a última ceia, também não era a casa dele, era emprestado. E o Gioia Júnior termina dizendo que até o túmulo onde ele foi posto, quando nós chegamos no Evangelho de João, quando o Senhor é morto,
Então chega e diz que José de Arimateia pediu para ele tirar o corpo e colocou lá no seu túmulo que estava fazendo para ele, mas colocou o Senhor no túmulo que sequer era do Senhor. E o Senhor em algum momento poderia reclamar e dizer assim: olha, tudo é meu, mas nada é meu. E como bem disse Joel Júnior, repito, tudo por criação é dele, mas na encarnação nada é dele. Tudo por criação era dele, mas na encarnação nada é dele. Isso nos faz olhar para Acabe e perceber que Acabe é um rei que não reflete a grandeza do que é ser um governante. E muito mais, né, você observa que aquele que é líder deveria ter uma atitude diferente, aquele que deveria ser um personagem real, a realeza. Você encontrar reflexos de justiça, do que é justo, do que é verdadeiro, deveria encontrar naquele que lidera a parte norte. Sobre 10 tribos ele lidera. Mas o que você encontra? Um homem que não se voltou indignado e satisfeito. E ainda chega a primeira dama, a Jezabel. Ela chega e dá uma demonstração que tem interesse no seu marido. E ela pega e diz: com certeza, assim, meu amor, Acabe, o que está acontecendo? Por que você está aí deitado, acabrunhado? Está aqui no versículo 5, Ela chega e diz: por que não está desgostoso, está aí chateado, triste, não quer comer? E ele conta para ela. Ele diz para ela o que aconteceu. Ele disse: olha, sabe o que aconteceu? Eu fui lá conversar com o Nabote e eu queria comprar a vinha dele. Versículo 6, ele diz: olha, é assim, eu estou assim, meu coração está assim, eu estou assim, não quero comer, não quero sair da cama. Ele parece que entrou numa depressão por causa da vinha. Ele diz para ela, versículo 6, ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezrita, e ele disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te aprada, darei em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Não te darei a minha vinha. E ele disse: não, para mim. E eu fiquei assim, por isso que eu estou. Não quero comer, não quero falar com ninguém, quero ficar aqui, eu não aceito isso não. Ele está ali, parece uma depressão. Nota que interessante o comportamento dele, que não tem contentamento. Depois ele diz: tu falasse que não quis fazer o negócio, tudo bem, tranquilo, vamos lá. Quem sabe mais vezes ele queira vender, eu compro dele. Quem sabe eu vá lá tentar arrendar dele as terras. Eu arrendo as terras e pago para ele um valor, depois eu na volta a pegar a sua terra. Mas não, ele quer porque quer. E ele fala para ela então, mas note que na fala dele ele corta um pedaço. Ele diz para ela que ele disse: não te darei a minha vinha. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Porque Nabote, quando conversou com ele, disse: olha, guarda-me o Senhor, se eu te der a herança que é dos meus pais. Ele omitiu a parte do Senhor. E só disse para ele que não vai dar. Ele não disse a parte. Talvez aqui sabendo já quem é Jezabel, não acredito nisso. Acredito que propositalmente ele cortou a parte que só deu um pedaço. E aqui surge, porque nós achamos que autoridades que governam, elas são boas. Muitas vezes nós achamos que autoridades que estão governando um país, eles são bons. A Bíblia demonstra inúmeros governantes que eram extremamente maus. Tanto o rei, quanto a primeira-dama. Não estou aqui fazendo nenhuma limitação, estou falando de governantes em geral, ou seja, agora ou daqui a 100 anos, da mesma forma. Mas você observa que ela pega assim: o que é isso? Por acaso, Acabe, mais ou menos assim: cara, tu não está vendo que tu governa sobre Israel? Ou seja, tu tem poder, tu manda, rapaz. Quem que esse Nabote, quem que esse Nabote está pensando que é? E de fato, Nabote não há nenhuma menção que é um homem especial, um homem importante, um homem super rico, um homem comum, que tem um pedacinho de terra na vinha. É uma coisa comum, parece que Deus não vai dar atenção para isso aqui. Parece que vai passar, é só uma coisinha pequena no meio da história. Parece que os olhos do Senhor não estão atentos a isso. E ela pega assim: deixa eu vou usar o teu nome, né? Eu vou usar o teu nome e eu vou te dar essa vinha aí do Nabote. Eu vou te dar essa vinha. Ela entra como uma mulher que parece que ela já fez outras vezes isso. Ela entra e ela diz que vai fazer. Para nós caminhamos aqui, mais alguns minutinhos, o que acontece? A Jezabel pega e nota o que acontece. Versículo 8: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote.
e escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar de frente dele 2 homens malignos e testemunho contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois levai para fora, apedrejai para que morra. Sabe como é que se chama isso em termos hoje? Fake news. Fake news. Porque muitos hoje escutam esse termo que é muito moderno. Uma fake news. Você acha que fake news é algo novo? Você acha que inventar alguma coisa sobre alguém é algo novo? Não, a Jezabel aqui é mestre nisso, assim, bem, eu vou resolver isso aí. Pegou cartas, escreveu, disse nas cartas que o Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, assinou as cartas, selou com o anel do rei, porque na verdade o que ela fez, ela usa, aqui é uma falsidade ideológica, ela usa o nome do Nabote, mas é ela quem faz, e ela pega e manda para os anciãos de Israel, acusando Nabote de uma coisa que ele não fez, e ainda mais, suborna 2 testemunhas, porque pela lei do Senhor precisava de 2 testemunhas. Vamos arrumar 2 homens malignos, esses 2 homens malignos vão testemunhar, e vão testemunhar contra Nabote, e quando testemunhar que mata ele, você pega as terras. Note, isso é injustiça. O que acontece aqui, eles julgam Nabote e acusam Nabote, diz que eles acusam, e no versículo 14 diz assim: então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Ou seja, acusaram o homem com documentos falsos, trouxeram as 2 testemunhas, as 2 testemunhas falaram: não, nós ouvimos ele falando, ouvimos ele blasfemando contra Deus e contra o rei. E os anciãos escutaram as 2 testemunhas: então sim, nós ouvimos ele, então vamos matar. E apedrejaram o homem e mataram o homem. E eu pergunto para vocês: onde é que está a justiça aqui? Onde é que está a justiça nesse caso do Nabote? Nós muitas vezes ficamos olhando para aquilo que acontece no nosso país, em qualquer lugar do mundo, e nós achamos que esse mundo ele precisa ter justiça agora. E nós muitas vezes achamos e nos iludimos achando que talvez chegue um momento que nós tenhamos uma justiça tão boa que 100% da terra se tornou justa. Como é que nós podemos ter justiça no mundo se o mundo é formado por homens caídos, não glorificados para que não façam mais isso? Quando é que houve justiça na terra desde que Adão caiu no pecado? Quando é que houve plena justiça na face da terra? Quando houve? E nós ficamos nos iludindo achando que muitas vezes nós vamos ver a justiça sempre manifesta. Não vamos, porque nós vivemos uma terra caída. Uma terra onde os homens continuam sendo pecadores e muitas vezes até mesmo o próprio crente se torna injusto em suas atitudes e seus atos. Muitas vezes o próprio crente não é justo como uma pessoa diz que não teme a Deus. E às vezes o que não teme a Deus ele é mais justo do que um homem que às vezes diz que teme a Deus, mas é só da boca para fora. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que casos como Nabote, eles aconteceram aos montões de julgamentos injustos. Por acaso o julgamento de José do Egito foi justo? Quando a mulher de Potifar o acusou? Não foi, ele penou 12 anos na cadeia de maneira injusta. E nós deveríamos perguntar assim: mas Deus, onde é que tu estás nessa hora? E quando Abacuque se levanta no seu livro e diz: Senhor, até quando a justiça vai? Até quando a justiça vai prevalecer? Até quando o justo clamará por justiça e tu não ouvirás? Até quando? Qual é o problema do tempo de Abacuque, se não é a justiça? E você vai vendo os julgamentos que estão acontecendo na Bíblia, quantos julgamentos nós temos de maneira injusta. E muito mais, quando você olha para o julgamento de Nabote de maneira injusta, falsa, criado testemunhas falsas, você tem que lembrar do julgamento do nosso Senhor Jesus. E trouxeram poder sem defeito perante seus julgadores. E até trouxeram testemunhas falsas, como diz o texto. Não foi só aqui. No julgamento do Senhor levaram testemunhas falsas. Essas testemunhas falsas falam: não, ele fez isso, mas ninguém conseguiu provar. Ninguém conseguiu provar que o Senhor
o Senhor Jesus Cristo, de fato, tinha alguma culpa para que eles pudessem crucificá-lo, pudessem matá-lo, apedrejá-lo? E o que acontece? Acontece que todo mundo tenta acusar o Senhor de alguma coisa, mas não conseguiram nada. Ao ponto de a mulher de Pilatos vir e falar assim para Pilatos: Pilatos, solta-o, porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu sonhei que ele era justo, solta-o. E Pilatos: olha, eu não tenho nada do que acusá-lo, eu vou lavar minhas mãos, mas vocês têm alguma coisa a acusá-lo? Vocês querem que eu solte o Barrabás ou solte Jesus? E eles começaram a gritar: não, solta Barrabás, crucifica, dizendo o Senhor. E como diz George MacDonald, o julgamento do Senhor foi sui generis. Sabe por que foi sui generis? Como eu já disse uma vez aqui, o julgamento dele é tão justo, que ele é sui generis, é único. Porque num tribunal, nenhum réu é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E se o Senhor tivesse permanecido calado no seu próprio julgamento, ele não teria sido crucificado, porque você vê nos evangelhos que ninguém conseguiu nada contra ele, nada, porque não tinha nem a mínima coisa. Mas quando o sumo sacerdote olha para ele e diz assim: és tu o Cristo? És tu o Cristo? O Senhor sabe pela sua onisciência, se ele responder uma pequena frase, servirá para que eles o acusem de blasfêmia e peçam a sua crucificação. Mas é ele quem abre a boca. Cordeiro voluntário, para ser executado num julgamento completamente injusto, o mais injusto de todos os tempos, daquele que de fato é perfeito. E ele abre a boca e diz: eu sou. Apenas 2 palavras no português. E com isso eles rasgam suas vestes. Do que nós precisamos mais? Ele blasfemou. E é por isso que ele é crucificado. Não é porque acharam um defeito, acharam alguma mancha, alguma mácula nele, mas porque o nosso Senhor é perfeito. Mas ele precisava ir como cordeiro voluntário num próprio julgamento injusto, para ser crucificado de maneira voluntária, para derramar seu sangue, para que pudesse perdoar os nossos pecados, porque ele precisava tomar sobre si os nossos pecados. Para ser julgado num julgamento completamente injusto para ele, mas para nós não deveriam ser executados, mas para ele de maneira completamente injusta. É que Nabote é executado justamente no julgamento injusto, o qual, acima de tudo, nosso Senhor, não foi José, não é só Abacuque, não são só as almas que estão no Apocalipse 6, quando as almas estão diante do Senhor: Senhor, até quando não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas estão perante o Senhor, elas foram executadas por cada testemunho e por cada palavra que sustentavam, e elas dizem para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando não vai ter justiça? E é dado uma vestidura branca para cada uma delas, e é dito assim: calma, espere mais um pouco, até que se complete o número de conservos de vocês, que vão ser mortos da mesma forma. Os olhos do Senhor, eu termino aqui, espero em 5 minutinhos, eu termino, prometo não passar de 5 minutos, eu termino aqui mostrando que os olhos do Senhor não estão distantes da injustiça. Porque alguém poderia perguntar assim: cadê Deus daqui? Nabote é um homem temente, mas como é que Deus é esse que deixa ele morrer? Deus não faz nada? Deus é passivo diante da injustiça? Deus não vai fazer nada? Como Abacuque pergunta: Senhor, até quando? Até quando não julgas e não vingas? E o texto nos diz, a partir do versículo 17, eu vou rapidamente mostrar para os irmãos o que vai acontecer de uma maneira bem resumida. Então veio a palavra do Senhor na Elias, do texto dizendo: mas quando veio a palavra, e diz o Senhor assim: dispõe-te, versículo 2, dispõe-te e desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Eu gosto da rapidez como Deus agiu aqui, porque a notícia chegou para Acabe, foi Acabe e Jezabel mandaram dizer para eles: olha, Nabote está morto. Ela fica do lado, a vinha fica do lado do palácio. Diz que o Acabe desce para tomar posse da vinha. Só desceu, é bem pertinho, mas nessa mesma hora Deus fala para ele: vai e fala para Acabe, vai, porque ele está descendo para tomar posse das terras da Nabote. Ó os olhos do Senhor sobre a injustiça, ó os olhos do Senhor para ver se não estão vendo aquilo. Veja se Deus fica passivo, mesmo que seja uma coisa que parece pequena, no interesse de terras que vai executar alguém. E o Senhor manda dizer de maneira, se você ler, não vou ler porque dá mais um sermão aqui, mas o peso que Deus manda o Elias e Sabai diz para ele, que eu vou cortar toda a descendência dele. 70 filhos Acabe tem. Deus manda e diz assim: vou cortar toda a descendência
E outra, manda dizer para ele que o lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, assim lamberão os cães o sangue de Acabe no mesmo lugar. E também foi mandado dizer para Jezabel que ela, como mulher maligna, os planos como Israel fazia para Israel, e também nessa situação, os cães comeriam a carne da própria Jezabel, literalmente comeriam a carne dela. Ou seja, numa severidade dos dois, que são malignos para fazer Israel pecar, e nessa atitude com Nabote, é uma severidade do tamanho do Senhor. Resultado, para nós fecharmos nessa noite, para ver como os olhos do Senhor estão olhando para a justiça, para a injustiça. E que nós, quando sofremos, quando alguém sofre uma injustiça, não pense que os olhos do Senhor estão distantes. Não pense que aquele que comete injustiça permanecerá para sempre sem ser julgado. Não pense que aquele que faz, ele termina a vida rindo, achando que está tudo bem, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar e veem todas as coisas. Resultado, o Elias desce e encontra o Acabe indo tomar posse lá na Israel. Você está pensando o quê, Acabe? No mesmo lugar onde eles querem lamber o sangue de Nabote, eles vão lamber o teu sangue. E falou para Jezabel também que a carne dela seria comida pelos cães. O curioso, meus irmãos, é que a justiça de Deus, nós muitas vezes achamos que a justiça de Deus ela se manifesta assim, então o Elias desceu lá e falou para o Acabe, e o Acabe bateu as botas lá e os cães vieram lamber. Não. O texto diz que demora 3 anos. 3 anos, está no início do capítulo 22, passam-se 3 anos, ou seja, parece que a vida voltou ao normal, mas havia uma profecia. Parece que a vida voltou ao normal e parece que não vai haver justiça. Parece que Deus esqueceu, Ele mandou dizer, mas não vai acontecer lá na frente. Nós muitas vezes não vemos que a história ela é trabalhada por Deus, e muitas vezes um juízo de Deus vem daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Se fosse aquilo, o caso a gente falaria de situações que aconteceram, de juízes que vieram do Senhor. Mas passam os 3 anos, o Josafá pega e chama o Acabe para ir para uma batalha, eu vou ler esse texto, ele vai para a batalha, o Acabe chama o Josafá para ir para uma batalha, eles vão para a batalha, o Acabe se disfarça para ir no meio da batalha, estão lá na batalha contra os sírios, e daí a pouco o que acontece? Diz que um flecheiro do exército inimigo entesou o arco, eles vêm a Bíblia aqui, lançou sua flecha ao acaso, e a flecha foi esticada e foi. 3 anos depois, foi. Diz que pegou na junta da armadura de Acabe. Eu sempre digo que ou tinha pegado no braço, ou tinha pegado no pescoço, ou tinha pegado na quina, no fêmur, na bacia, quando era a junta da armadura. A Bíblia diz que entrou a flecha na junta da armadura e feriu de forma violenta, mas ele não morreu, ele começou a sangrar. Aí levaram ele, encostaram num canto, ele ficou, a batalha continuou, ele continuou sangrando ali, e ficou em cima do carro, e continuou sangrando, e foi perdendo sangue, e o texto bíblico diz que o carro, no chão do carro que ele estava batalhando, ficou cheio de sangue. No final da tarde, Acabe morreu. No final da tarde, leva o carro para lavar exatamente onde tinha se derramado o sangue de Nabote. Exatamente no mesmo lugar. Quando levam lá 3 anos depois, onde Nabote foi executado, onde o sangue dele foi derramado, onde a profecia de Elias foi dita pelo Senhor que todas as coisas dele, quando começam a lavar o carro dele, o texto bíblico diz que cachorros começaram a se aproximar e começaram a lamber o sangue, cumprindo a profecia de Elias, e mostrando que os olhos do Senhor estão em todo lugar e veem toda a justiça. Que Deus nos abençoe. Nós servimos um Deus que seus olhos estão sempre atentos a toda injustiça, e que um dia todo homem terá que prestar conta diante dele das suas injustiças, se não houver arrependimento em Cristo. E que acima de tudo, mesmo em casos pequenos, como no caso da Nabote, que não é um homem importante, o Senhor toma a justiça e toma a providência ali. Muitas vezes não acontece na nossa vida, mas acontecerá no tribunal de Cristo no dia do juízo final. Mas uma coisa nós podemos saber: não é preciso fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos um Deus que faz justiça. Nós temos um Deus que olha tudo. E um Deus que não esquece de todas as coisas. Não é preciso nós fazermos vingança. Não é preciso nós respondermos com ódio e queremos pagar olho por olho, dente por dente. Mas sim, nós temos um Deus que faz justiça e que um dia manifestará no seu juízo final. Vamos agradecer ao nosso bom Deus. Não sei se passei um pouquinho de tempo, nós tivemos batismo, profissão de fé. Espero que nós possamos meditar no texto, ler a história. Eu vou dedicar alguns dias à história, à leitura dos reis, Samuel, Reis, Crônicas,
alguns dias para conhecer melhor os reis, a história dos reis, e principalmente compará-los ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, mais uma vez, graças a Deus, com sua cabeça, e oremos. Ó Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós temos lido a palavra, temos lido a história de Nabote, juntamente com Acabe e Jezabel, e obrigado por ela o Senhor nos instrui a confiar no Senhor, que tem os olhos espalhados por toda a terra, que apesar do Teu Espírito Santo, ela é em toda a face da terra, e que nenhum homem consegue esconder-se de Ti, Pai, muito menos daquilo que ele pensa, muito menos daquilo que ele faz. E principalmente aquele que não crê em Cristo um dia terá que prestar conta diante do Teu Filho Jesus Cristo em ira. Pai, nos livra dessa ira, nos dá perdão, nos dá arrependimento, nos dá, Senhor, se alguma injustiça fazemos, que o Senhor nos abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. E acima de tudo, nós rogamos pelo nosso país, ó Pai. Levanta, Senhor, autoridades que procurem fazer justiça. Levanta autoridades que procurem fazer o que é justo, Pai. De fato, punir aquele que deve, mas fazer justiça ao oprimido, Pai. Fazer justiça, Senhor. E que acima de tudo nós lembremos que devemos aguardar o Teu Filho Jesus, o Rei justo e verdadeiro e eterno. E por ele ser governados para sempre. Rei de justiça eterna. Pai, nos abençoa como o Senhor tem feito até aqui. Nós agradecemos e te pedimos nessa noite. Em nome do Filho.